Boa noite, pessoal. Estamos aqui no dia 19 de outubro, conectados através da Casa Chico Xavier. Mais uma segunda-feira e hoje, não diferente das outras, temos aqui o Edson Assunção, lá de São Sebastião do Paraíso. Boa noite, Edson. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos os queridos amigos e companheiros que estão aí nos acompanhando. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para aqueles que vão nos acompanhar depois, né, em outro horário. Essas são as vantagens da nossa tecnologia, né? Então fica aí o nosso cumprimento a todos. É bem lembrado, viu, Edson? É isso mesmo. Tem pessoas que assistem depois de manhã, de madrugada, à tarde. Então, para todos que estão ouvindo, uma boa noite. E a gente pede aqui para quem está conectado com a gente, dar boa noite também, para a gente saber quem está com a gente. Olha, a Ana Vidotto já deu boa noite aqui. Nós estamos através do Facebook da Casa Chico Xavier. E é sempre uma alegria para nós estarmos aqui às segundas-feiras. Nós vamos tentar retomar lá logo no início de novembro, retomar as atividades da casa devagarzinho, para ver se a gente consegue, mas enquanto isso a gente vai aqui trabalhando nas lives para que a gente possa suprir a necessidade daqueles que não podem ir até a casa, que queiram adquirir maior conhecimento, ter reflexões, né, para a gente poder acalmar o nosso coração e também para nos tornarmos aí pessoas melhores, cada dia um pouquinho, né? Então, antes de tudo, ó, boa noite a Lourdes, boa noite Claudineia, a Leila Marcondes, que está toda segunda-feira com a gente. Um beijo para vocês. Então, antes de iniciarmos, eu convido a todos que estão conosco a fazer uma prece, tá? Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar calmamente, profundamente, vamos nos conectar com a espiritualidade amiga, que está sempre conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos fortalecendo e nos inspirando. E junto com eles, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, por mais essa oportunidade que temos de estar aqui hoje. Agradecemos pelo dom da vida, por tudo que temos, pela semana que se inicia, pela outra semana que terminou. Quanta coisa boa aconteceu na nossa vida. E que se não foram boas, quantas lições nós podemos tirar daquilo que aconteceu conosco. Sempre lembrando que Jesus está no leme desta Mãe Terra, sempre nos amparando e nos fortalecendo. Que possamos ter a condição de estarmos conectados a Ele e conectados com a espiritualidade amiga que nos auxilia. E que esta noite o nosso amigo Edson possa ser amparado, inspirado pela espiritualidade amiga que o acompanha, para que ele traga as reflexões e que essas reflexões penetrem o nosso coração, o nosso sentimento, que nos traga reflexão do decorrer da semana, para que a gente torne pessoas melhores. Então, a nossa gratidão por tudo e por todos que estão conosco. Que assim seja. Dando aí um abraço para Mariângela, para Laila. E hoje o Edson, como eu já disse, é um grande amigo nosso, lá de São Sebastião do Paraíso, que nós conhecemos, aprendemos a amar, a trazer aqui para dentro do nosso coração. Uma vontade imensa de conhecer pessoalmente, de poder abraçar e festejar essa doutrina maravilhosa que nos alimenta, que nos traz tanto conforto, né, Edson? Hoje o Edson vai falar sobre a renovação de pensamento e mudança de hábitos. Eu achei esse tema muito interessante, muito oportuno para os momentos que estamos vivendo. Então, eu passo a palavra aí para o Edson.
E vocês que estão aí conosco, estão ao vivo, se quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, escrevam aqui no chat, participam com a gente. Depois a gente retoma aqui para estar conversando sobre o que vocês colocaram, tá bom? Edson, fique à vontade. Muito obrigado, Cláudia. E mais uma vez, uma boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui ao vivo. E os nossos cumprimentos também, seja bom dia, boa tarde ou boa noite, para aqueles que vão nos acompanhar em outros momentos. Mais uma vez, nós temos que agradecer, como disse a Cláudia na sua prece inicial, gratidão deve ser sempre a palavra do momento, e principalmente nestes momentos que nós estamos passando, que nós estamos atravessando. A Cláudia até disse aí desse desejo e dessa vontade. Aliás, desejo e vontade são a mesma coisa? É um dos pontos que nós iremos trabalhar, ainda que superficialmente. Por quê? Porque este tema, renovação do pensamento, mudança de hábitos, é um tema tão complexo, é um tema tão profundo que, olha, sinceramente, preparamos muitas informações para vocês. Não sabemos, aliás, sabemos sim, provavelmente nós não conseguiremos passar todos os temas, todos os pontos, todos os tópicos que nós gostaríamos para as reflexões desta noite. Mas tenho a certeza de que foi com muito carinho que nós fizemos essa preparação, que nós separemos estes pontos, exatamente para auxiliá-los nesse processo de reflexão pelo atual momento que nós estamos atravessando. Sim, esse desespero de boa parte da sociedade em retornar aquilo que nós chamamos, ou que muitos chamam de retornar ao normal, é algo que precisa ser repensado, sobretudo diante das nossas necessidades. E como a Cláudia disse na abertura, na sua prece, se Jesus está realmente no leme, se não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita, o que nós, neste momento, estamos pensando? O que passa pela nossa mente? E o porquê, muitas das vezes, desse desespero de retomarmos ou buscarmos aquilo que seria o normal e o que é o normal. Então, são reflexões realmente interessantes e importantes. E para nós iniciarmos a nossa conversa, o nosso bate-papo, como a Cláudia também disse, se tiverem algum questionamento, coloque aí no chat, depois a gente pode conversar a respeito disso, lógico, sempre respeitando o limite de tempo, né, principalmente, porque nesse período são muitas as atividades de todas as pessoas, mas a gente tenta, sim, conversar, e aquilo que nós não soubermos, fique tranquilos que depois a gente arruma um jeitinho de repassar para vocês a resposta. Tem aí, inclusive, o estudo que a Cláudia, o Leonardo e o Paulo fazem todas as terças, depois ela passa para vocês aí a página do Facebook direitinho para vocês acompanharem, e eu tenho certeza que amanhã e dia eles podem também ajudar e responder aqueles questionamentos que porventura ficarem e que nós não soubermos, ou se nós não soubermos auxiliá-los. A gente vai começar, eu gosto de trabalhar muito, começando pelo próprio título. Quando fala em renovação e pensamentos. Só que antes mesmo da própria renovação, a gente precisa aprender e definir o que vem a ser pensamentos. Gente, é uma coisa interessante que boa parte das pessoas não levam isso muito a sério. A gente começa a pensar, e todos aqueles que promovem estudos, independentemente do local, seja em casa, nas escolas, nas próprias religiões, a gente percebe que as pessoas têm uma dificuldade de entender determinadas coisas, principalmente porque não buscamos, ou nós não temos esse hábito de buscar conceituar, de buscar descobrir a natureza jurídica de determinadas coisas para facilitar o nosso entendimento. É uma das coisas que a Anete Guimarães fala, que eu sempre a aplaudo por isso. Um dos livros mais importantes e que todos nós deveríamos ler é exatamente o dicionário. Por quê?
porque lá no dicionário nós encontramos a conceituação ou a definição de muitas coisas, aliás, de quase tudo o que nós conhecemos. Então, eu vou falar em renovar pensamentos, mas eu sei o que vem a ser pensamentos. Como são produzidos os pensamentos? De onde os pensamentos vêm? Por exemplo, quantos pensamentos nós possuímos, mais ou menos, por um dia, em um dia? Então, são alguns detalhes, alguns pontos que eu acho importante nós começarmos a trabalhar. Por quê? Mesmo nas escolas, como nós estávamos dizendo, vocês imaginem só, os alunos de hoje, eles têm uma dificuldade tremenda de pegar e procurar no dicionário saber os significados de determinadas palavras. Aliás, a gente percebe que o vocabulário tem empobrecido cada vez mais, exatamente por essa falta de procura de buscas. Bom, mas vamos lá. O que vem a ser pensamento? Se nós formos procurar ali no dicionário, nós vamos encontrar coisas assim do tipo, o ato de pensar. Sim, mas o ato de pensar ainda é um pouco pobre. Por quê? Porque eu vou ter que ir lá depois procurar esse verbo pensar. O que significa? Que tipo de ação? Opa, é uma ação? É. Então é algo que depende de nós. Nós precisamos fazer alguma coisa. E esse ato de pensar, o que é que nós precisamos fazer? Antes até mesmo do que nós precisamos fazer, nós vamos encontrar um outro sinônimo para pensamento, que seria tomar consciência. Eu até vou evitando falar determinadas palavras, essa mesma consciência, eu evito falar, por quê? Porque para a gente falar de consciência, nós vamos ter que fazer uma reflexão tão profunda, sobretudo naquelas características que nos diferenciam dos animais, que muitos de vocês já me ouviram dizer, e a consciência está bem mais à frente. E para falar de consciência e de libertar consciência, ou tomar consciência, eu tenho que passar pelas outras fases deste processo que me diferencia dos animais. Então, é algo um pouco mais profundo. Mas, talvez para nós conseguirmos entender de uma forma mais simples, vamos dizer que pensamento é o ato de refletir ou de meditar sobre alguma coisa. E quando eu falo em refletir ou meditar sobre alguma coisa, eu estou falando num processo de combinação ou de comparação de ideias. Olha só, nós chegamos num ponto bem delicado. Pensar é comparar ideias. Mas dentro do meu pensamento, como que eu faço esse processo de comparação das ideias? Onde eu busco o arquivo ou o parâmetro para esse processo de combinação ou de comparação? Claro que eu vou buscar, como eu falo de pensamento, dentro de mim mesmo. Eu vou buscar nesse raciocínio que eu aprendi a desenvolver e, sobretudo, nas informações que eu possuo, em especial nas informações que eu possuo dentro da minha própria memória. Tá vendo? Pensamento, por si só, já é algo que nos demanda muitas reflexões. Mas não paremos por aí, pelo menos este ponto inicial. Gente, pensava-se, ou melhor, muitos estudiosos diziam que nós tínhamos mais ou menos cerca de 50 mil pensamentos por dia. Outros falam em 70 mil pensamentos por dia. Mas, recentemente, na Universidade de Queens, lá no Canadá, o professor Jordan Popenk e uma aluna de mestrado dele, e a gente sabe que nesses processos de pesquisas muitas pessoas participam, mas especialmente essa aluna, Juliet Seng, e mais esse responsável pela pesquisa, Jordan Popenk, eles, através essas aparelhagens que nós temos hoje, elas são, assim, fantásticas. E em um desses aparelhos de ressonância magnética funcional, eles conseguiram descobrir aquilo que eles chamaram de minhocas do pensamento. O que seria isso? Primeiramente, a pesquisa surgiu, ou ela nasceu, quando eles estavam tentando descobrir o que as pessoas pensavam. Só que é o seguinte, eles não conseguiram
detectar o pensamento, até mesmo porque vem sempre essa questão das comparações. Mas eles conseguiram perceber que haviam essas chamadas minhocas do pensamento, em algumas traduções vocês vão ver vermes do pensamento, que era exatamente o que? Conseguiram detectar onde termina o pensamento e começa outro, como se fosse minhoquinhas, tá? Porque você não consegue ou tem dificuldade de ficar ao mesmo tempo num pensamento contínuo. Então, eles conseguiram determinar, através desse processo, uma média de quantos pensamentos uma pessoa normal tem por dia. E isso, lógico, foi publicado em revistas conceituadas. Então, assim, a gente está falando de pesquisas mais recentes dentro dessa área. E ele diz que, ou a pesquisa, diz que nós temos mais ou menos em torno de 6.200 pensamentos por dia. Olha para vocês verem que coisa interessante. Cerca de 6.200 comparações ou processos de combinações que passam pela nossa memória. E isso, inclusive, durante o período de repouso. Porque esses trabalhos, esses processos, esses instrumentos de ressonância magnética, eles conseguem, inclusive, medir frequências enquanto nós estamos dormindo. Então, vejam, são muitos pensamentos. Aliás, aqui, a gente precisaria até renovar ou trazer um pouquinho de uma informação que, essa informação, infelizmente, eu, pelo menos, não tive acesso a dados mais precisos e, sobretudo, a números. Mas existe informações de que o pensamento ele é mais rápido do que a velocidade da luz. E olha que, para nós, a velocidade da luz é um parâmetro fantástico e o maior que a humanidade conseguiu atingir. Então, o pensamento, por isso que nós temos essa capacidade de pensar tanto durante o dia, por conta exatamente desta velocidade. Bom, mas o nosso objetivo aqui não é tratar desses dados científicos, é exatamente pensar ou trabalhar um pouquinho na renovação, ou nessa necessidade de renovarmos pensamento, antes mesmo de aplicarmos as mudanças de hábito que nós deveremos ter, sobretudo no que diz respeito aos próprios pensamentos. Bom, e para a gente avançar um pouquinho, né, senão a gente fica aqui conversando no mesmo ponto, eu falei para vocês, são muitas informações. Para nós avançarmos um pouquinho, é interessante nós irmos lá no prefácio do livro de Emmanuel. Aliás, é um livro que eu recomendo a todos que querem estudar um pouquinho sobre este ponto, pensamento, que é exatamente o livro Pensamento e Vida. Sim, o livro Pensamento e Vida, lá no seu prefácio, Emmanuel nos diz o seguinte, olha, pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Olha só que frase, para mim, impactante. O pensamento cria a vida que nós procuramos. Não é a vida do outro, é a vida que nós procuramos. E, é claro, através do reflexo de nós mesmos. Está vendo como Santo Agostinho coloca na questão 919A do Livro dos Espíritos? Primeiro, pergunta de Kardec fantástica, porque Kardec sabia, inclusive, perguntar. E a resposta, da mesma forma, a necessidade do conhecimento de nós mesmos. Gente, sempre vai estar à frente deste processo que envolve a vida como um todo. Porque se eu penso, eu crio a vida que eu estou procurando e ela é um reflexo do que eu sou, só o conhecimento de nós mesmos poderia determinar que tipo de pensamento que eu tenho e, logicamente, se eu quiser alterar ou renovar, como que eu vou fazer? Tudo bem, mas, infelizmente, nós ainda não temos ou não detemos esse conhecimento de nós mesmos. Por quê? Porque na sequência da frase, eu não vou nem comentar isso, porque é algo que vai demandar reflexões maiores. Mas Emmanuel vai dizer, ou vai fazer uma comparação, que a gente vai buscar nesse pensamento a criação da nossa própria vida, através dos reflexos nós mesmos, até que nós consigamos nos identificar com a sabedoria infinita
e com infinito amor. Esse é o objetivo. Desenvolvemos a nossa capacidade de pensar e automaticamente nos identificarmos com a sabedoria divina, com o amor divino e, lógico, com tudo divino. Esse é o caminho que nós precisamos trilhar para a própria perfeição. Se nós quisermos ser felizes, felicidade nada mais é do que isso. Conseguirmos trabalhar neste processo. Então, pensamento cria a vida. E aí eu vou começar a fazer uma autoanálise. Gente, como é a minha vida? Eu tenho essa noção de que eu estou vivendo de acordo com o que os meus próprios pensamentos criaram e que isso é um reflexo do que eu sou por dentro? Tudo bem, deixa isso aí entre parênteses e avancemos. Vamos pensar, ou melhor, né? Vamos refletir. Nós já estamos trabalhando nesse processo de pensamento. Tá vendo por que são mais de 6.200 pensamentos? Qualquer coisinha, pensamento está envolvido. Mas, nesse processo de criar ou de produzir pensamentos, eu vou me valer aqui das lições de Augusto Cury. Augusto Cury tem, e nós sabemos, um dos autores mais lidos da atualidade, ele fez um trabalho de pesquisa, principalmente sobre essas questões relacionadas à nossa própria memória, que é algo que nós estamos precisando trabalhar muito, e vocês vão ver, sobretudo nas consequências físicas desses atos de pensar, a gente vai falar daqui a pouco, tá? Ele fez estudo e pesquisa justamente nessa área do pensamento, trouxe muitos termos e termos novos para nós, como, por exemplo, a síndrome do pensamento acelerado, que é famosa, né, e muitas outras coisas. Mas o que eu gostaria de me ater aqui em Augusto Cury é que ele diz o seguinte: nós produzimos os nossos pensamentos através de três atores. Três atores que automaticamente estão o quê? No nosso próprio cérebro, na nossa memória. Vamos tratar cérebro e memória como coisas idênticas aqui, para a gente não precisar de ter que ficar explicando muitas coisas. Então, nós produzimos através do nosso próprio cérebro por três atores diferentes. O primeiro deles, ele chama de gatilho de memória. Ou seja, qualquer tipo de pensamento que eu tenho, ele foi ativado por um gatilho de memória. O que seria esse gatilho de memória? É um dos atores que eu tenho na minha memória que, assim que eu tenho contato, que seja um contato visual, que seja um contato auditivo, ou com os 5 sentidos principalmente que eu tenho, tá? Eu poderia dizer 6 para nós aqui? Poderia. Por quê? Porque nós temos sensibilidade. A sensibilidade é um sexto sentido que todos nós possuímos. Então, todos estes 6 sentidos que nós possuímos, qualquer tipo de provocação vai acionar na nossa memória este gatilho. E este gatilho, como nós estamos falando de pensamento, o que é pensamento? Comparação, combinação. Ele vai buscar uma combinação ou uma comparação com alguma coisa. Então, eu vi um automóvel, o meu pensamento vai gerar alguma outra coisa. O que tem aquele automóvel? Com o que eu vou combinar aquele automóvel na minha memória? Ah, é um desejo que eu tenho de ter um automóvel igual? Ah, é porque eu tive alguma coisa envolvendo automóvel no passado? É porque eu sofri um acidente? Então, veja, quando eu tiver um contato, ainda que seja visual ou qualquer sentido que eu possua, eu vou disparar através do gatilho de memória um pensamento. Tá? Então, guardem isso. Gatilho de memória é um dos atores que nos ajudam a pensar, ou eles desencadeiam pensamentos, tá? Eu só vou ter que tomar cuidado com esses gatilhos de memória, é justamente onde eu vou buscar os arquivos que eu possuo na minha memória para fazer este processo de associação e de combinação, tá? Vou citar um exemplo aqui rapidinho, para vocês conseguirem entender mais ou menos como funciona o gatilho de memória. Vamos supor que, aliás, esse é um dos exemplos que Augusto Cury também cita. Você foi fazer uma prova, estudou muito para fazer aquela prova, tá? Sabia, conhecia todas as informações, só que era uma coisa que você estava
assim, muito ansioso para conquistar. E, de repente, quando você senta para fazer a sua prova, por algum processo emotivo, principalmente, não vou entrar muito nesse detalhe, se for o caso, mais adiante a gente comenta, por um processo emotivo, você acaba se esquecendo das informações que você assimilou, que você acumulou e que estão lá na sua memória. Qualquer tipo de problema. Durante o momento que você foi para a prova, você sofreu, às vezes, alguma coisa, você teve que correr por causa do horário, não importa. Alguma coisa desencadeou um processo emotivo ali naquele período. E aí você foi muito mal na prova. E olha que você tinha estudado. Bom, você vai fazer uma outra prova depois, ou vai repetir aquela prova. Quando você chega na prova, quando você bate o olho na prova, você pode, através do gatilho de memória, acionar a comparação justamente com aquele outro período e com aquela outra prova que você foi super mal. E automaticamente, nesse processo de pensamento, nessa combinação, você vai retomar as mesmas emoções que você sentiu, sobretudo quando obteve o resultado que foi mal naquela prova. E aquilo pode atrapalhar o seu processo de pensamento, pode atrapalhar a sua memória. E aquilo que as pessoas costumam dizer, deu um branco. Não consegui saber, não consegui lembrar. Ou, também, algumas coisas coisas simples e básicas, mas que se você estiver sob algum tipo de pressão, pode não apagar da sua memória, pode fazer com que o seu pensamento não acesse determinada janela de memória, é um outro ator que a gente vai falar daqui a pouco, onde essas informações estão presentes. Então, por exemplo, quando você está muito nervoso e você precisa descobrir, ou você precisa lembrar o telefone de alguém para você ligar, às vezes você fala, poxa, eu não consegui lembrar, eu me esqueci. Não, você não esqueceu, só que o seu estado emotivo não permitiu que o seu pensamento acessasse onde está aquela informação. Então, o gatilho de memória é justamente algo que vai desencadear pensamentos. O outro ator que Augusto Cury chama é o autofluxo. O autofluxo é um fenômeno também natural e comum para todas as pessoas. Por quê? Porque o próprio nome já diz, é um fluxo automático. Ou seja, você tem acesso a todas as informações da sua memória a qualquer momento. Por exemplo, durante o dia, às vezes você não está fazendo nada e de repente o seu pensamento divaga. Você lembra de alguma coisa interessante, você lembra de uma coisa animadora. Ou seja, a nossa memória é um local de entretenimento bem mais avançado do que uma TV, do que qualquer outro tipo de mídia. Porque nós podemos percorrer todos os escaninhos ou janelas da nossa memória a hora que quisermos. Nós podemos acessar como quisermos. Momentos de prazer, momentos de tensão, momentos de tristeza. Então, nós temos essa facilidade através do autofluxo. Às vezes você não está pensando em nada e, de repente, você acessa algum tipo de pensamento. Ou, de repente, você é induzido a acessar algum tipo de pensamento. E aí você pega e viaja. O único detalhe desse autofluxo, assim como todos, nós estamos falando de atores da memória, que independentemente da sua vontade, gente, ele vai fazer esse processo. Você, muitas das vezes, não vai conseguir o quê? Controlar os seus pensamentos. Aqui vou abrir um parênteses. É uma outra coisa que a gente precisaria entender, precisaria estudar. E Augusto Cury dá também algumas receitas. Se for o caso, quando a gente estiver falando de mudança de hábitos, se nós tivermos tempo, a gente fala um pouquinho da técnica que o próprio Augusto Cury criou, chamada DCD, que é duvidar, criticar e determinar, que é um processo que pode te ajudar a controlar os seus pensamentos, tá? Mas, via de regra, nós não temos este controle. Nós precisaríamos ter, mas nós não temos. Por quê? Porque o controle dos pensamentos nos ajudará a controlar as emoções e automaticamente nos ajudará a ter qualidade de vida. Essa é a proposta de Augusto Cury, qualidade de vida. A nossa proposta aqui dentro da doutrina espírita é uma reforma íntima, é uma mudança de hábito, é uma transformação moral e espiritual. Então, temos esse autofluxo como grande desencadeador. O detalhe do autofluxo que eu estava dizendo, e sobretudo
essa dificuldade que nós temos de controlar os nossos pensamentos, é que ele, infelizmente, vai gerar um dos maiores problemas que a humanidade tem enfrentado, sobretudo, que foi chamado de doença do século. Doença do século, muitos vão dizer, não, mas é a depressão e tal. Mas antes da própria depressão, nós precisaríamos de ler e de estudar um pouquinho sobre a ansiedade, sobre a preocupação, sobre o terrorismo psicológico que nós fazemos conosco mesmos. Olha só o que Emmanuel disse. Pensamento cria a vida. E a vida que procuramos, que nada mais é do que o reflexo de nós mesmos. Gravem bem, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essa ansiedade, a preocupação e como isso atua na nossa própria memória. E, sobretudo, como ela atua como consequência física e negativa na nossa própria vida. E depois, um outro ator, segundo Augusto Cury, que precisa ser conhecido neste trabalho e que desencadeia pensamentos, é exatamente as janelas de memória. Interessante que Augusto Cury divide as janelas de memória em 3 grandes grupos, tá? A saber, a janela de memória neutra, que é exatamente aquela janela de memória onde nós colocamos todas as informações objetivas que nós temos, que nós precisamos. O que é informação objetiva? O número de telefone, um endereço, algo que você está estudando. Por exemplo, ali, que você está tentando aprender e que não tem uma carga subjetiva. Então, nós temos uma janela de memória que cuida. E essa janela de memória, gente, ela possui diversos escaninhos. E nós vamos colocando todas as informações lá. De novo, informações objetivas. E nós temos outros 2 grandes grupos de janelas, que são as janelas de memória light e as janelas de memória killer. As janelas de memória light são justamente aquelas janelas onde nós lançamos informações que terão, sim, algum reflexo emocional, mas são informações positivas. E aqui eu vou abrir um destaque para essa janela de memória light. Tudo aquilo que nós, por exemplo, aprendemos com a doutrina espírita, que nós aprendemos nas mais diversas religiões, porque eu sei que tem pessoas de outras religiões nos acompanhando. Tudo aquilo que nós aprendemos com Jesus, essas informações são lançadas e ficam ali registradas na nossa janela de memória light. E nós temos o outro grande grupo, que são as janelas de memória killer, que são exatamente aquelas memórias, vamos chamar, entre aspas, negativas. Eu não gosto muito dessa expressão negativas, tá? Porque eu precisaria explicar para vocês o que eu penso, o que eu acho que é negativo. E aqui não vai dar tempo. Mas eu acho que se eu falar assim, vocês vão conseguir entender e fica, pelo menos, a mensagem aqui passada. Eu falo negativos e, inclusive, eu vou jogar um outro dado também que pesquisadores concluíram, que cerca de 80% a 90% dos nossos pensamentos são negativos. Ou seja, nós somos muito mais levados a pensar coisas negativas do que coisas positivas. Ou seja, nós acessamos muito mais a nossa janela de memória killer do que a nossa janela de memória light. E até mesmo a janela de memória neutra. Tá? Nós temos mais facilidade. Por que nós temos mais facilidade? Vocês vão ver que isso está relacionado com os nossos desejos, com a nossa vontade, que, se der tempo, nós vamos também falar um pouquinho de tudo isso. Então, vejam, nesse processo de pensar, eu faço uma combinação, uma comparação. Eu comparo o quê? Aquele episódio que está chegando com algum outro que eu tenho na minha memória. É uma pergunta de uma prova com a resposta que provavelmente está lá na minha memória, que eu vou buscar e colocar ali. Nesse processo de combinação e de
comparação. Eu vou acessar as minhas janelas de memória. Então, quanto mais tranquilo e relaxado eu tiver, mais facilidade eu terei para poder viajar pelas janelas de memória e buscar a resposta correta e adequada para que eu possa... E aí sim, eu vou entrar num outro detalhe, porque quando eu começo a avaliar, quando eu começo a analisar as próprias consequências dos meus pensamentos, eu entro num outro ponto que também Emmanuel vai tratar no Pensamento e Vida, porque ele diz que o reflexo esboça emotividade. A emotividade, ele vai plasmar a ideia, e a ideia determina a atitude e a palavra que vai comandar as ações. Olha a preparação para a mudança de hábitos. Então, veja, entenderam? Eu vou, infelizmente não, né? Isso é um processo natural, gente. É um processo tão natural que, eu gosto até de dizer, quando Jesus diz, eu não vim destruir a lei, sim dar cumprimento, Jesus sabia de todo este processo que nós temos e que está lá inscrito no nosso DNA, sobretudo dessa forma de nós pensarmos. Então, quando a Anete Guimarães fala que o Evangelho segundo o Espiritismo é o livro mais científico que existe, a gente aos poucos vai aprendendo, porque Jesus não veio destruir a lei, que lei? Inclusive a lei física. Toda essa lei que envolve o nosso corpo é uma lei física, e nós vamos ver e identificar aqui alguns detalhes que nós deixamos passar despercebido, e por isso nós temos essa dificuldade de renovar os nossos pensamentos, e principalmente renovar os pensamentos com os ensinamentos de Jesus. Porque a gente quer separar as coisas. Nós queremos deixar a religião num ponto, tá? A religião, Jesus está lá no altar para ser adorado lá dentro da casa espírita, dentro do templo, dentro da igreja. E nós não trazemos ele para o nosso dia a dia. E aí, de novo, o prefácio de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. O dia que nós aprendemos a transformar toda a nossa vida num templo, ou melhor, numa oficina de trabalho, a gente vai aprender tudo isso. Então, vejam, este processo é um processo químico que nós temos dentro do nosso próprio cérebro, ali na nossa memória, que nós desconhecemos. E sem esse conhecimento, nós teremos dificuldade de alterar o processo e de renovar os pensamentos. Sobretudo diante dessa síndrome, como diz Augusto Cury, que assola a humanidade, a síndrome do pensamento acelerado. Só aceleramos, só pensamos, e não conseguimos controlar tudo aquilo que nós pensamos. Tá? E que, como se não bastasse, nós não temos o controle sobre o que nós pensamos, a gente, infelizmente, se distancia das consequências daquilo que nós pensamos. Esse é o detalhe. E aí, já, claro, nós vamos aos poucos avançando para dentro dessa necessidade de mudança de hábitos. Mas analisem comigo e avaliem, sobretudo, também dados científicos que, aos poucos, vêm sendo descobertos e publicados. Gente, doenças degenerativas, principalmente Alzheimer e Parkinson. São doenças que, nós sabemos, elas nascem no nosso sistema nervoso central. Tudo dentro do funcionamento dos nossos próprios neurônios. Ixi, vamos lá. Vou tentar explicar aqui com palavras mais simples e vulgares como que funciona esse processo. Por quê? Porque, infelizmente, o Alzheimer é uma das doenças que vem atingindo grande parte da humanidade. Mas vem atingindo por quê? Nós temos um processo de envelhecimento natural das nossas células. E o envelhecimento das células, segundo alguns estudos, não se dá apenas pelo desgaste energético das células, mas, sobretudo, porque com a utilização das energias, com esse desgaste das células, nós produzimos muito lixo. E vamos chamar aqui de lixo psíquico. E esse lixo que nós produzimos, e aí vamos concentrar principalmente nos nossos neurônios, eles é que vão degenerando
as nossas células, sobretudo neuronais. Eles vão degenerando estas células e automaticamente elas vão perdendo a sua vitalidade. E aí nós vamos tendo dificuldades de acessar as informações. E aí a gente começa a esquecer. Então veja, não é pela idade ou pelo tempo, é pela utilização ou má utilização das nossas células, sobretudo neuronais, que nós vamos sendo assolados por doenças degenerativas, principalmente Alzheimer e Parkinson. O que nós estamos querendo dizer com isso? É mais ou menos assim. André Luiz vai explicar para nós no livro No Mundo Maior, no capítulo 3, sobre a casa mental, a estrutura, ou como nós podemos dividir o nosso cérebro, tá? A nossa principal preocupação, eu não vou nem ficar citando muito por conta até do nosso tempo, nossa preocupação deve ser com as coisas edificantes. Os nossos neurônios, eles foram construídos pelos engenheiros, e aí, como diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, pelos co-criadores em plano menor, por isso que Jesus conhecia muito bem, conhece toda a nossa estrutura. A principal função dos nossos neurônios é exatamente buscar ideias e pensamentos edificantes. E aí, o que os estudos dizem? Quando nossos pensamentos estão próximos da sua finalidade, eles não produzem lixo psíquico, eles trabalham dentro daqueles seus limites. E não produzindo lixo psíquico, esse lixo não vai degenerar essas nossas células. Ao passo que, quando a gente se afasta da finalidade dos nossos próprios neurônios, ou seja, quando nós bombardeamos os nossos pensamentos ou a nossa memória com estas ideias que a gente falou ali de preocupação, ansiedade, tá? E todos esses pensamentos negativos, nós produzimos lixo psíquico. E esse lixo psíquico é que vai corroendo e que vai destruindo as nossas células. E veja como a providência divina, ela é fantástica. Gente, nos nossos, sobretudo nas nossas células neuronais, nós temos, como é que chama? Nós temos um campo, um local, ou um fenômeno, ou alguns neurotransmissores, tá? Vamos tentar trabalhar com termos assim um pouco mais tranquilos, que tem a função de auxiliar nesse processo de limpeza dos nossos neurônios, tá? Esses são os estudos também recentes, principalmente na área da neurociência. E esses elementos que são chamados de astrócitos, eles têm várias funções, mas uma das principais funções deles é exatamente fazer o quê? Limpar essa área dos nossos neurônios para que eles possam trabalhar de acordo com a sua finalidade. Mas vamos lá, qual que é a principal finalidade dos neurônios? É aquilo que nós chamamos de neuroplasticidade, ou seja, aquela capacidade que nós temos de nos adaptarmos a novas experiências e, sobretudo, novas experiências edificantes. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque acho que eu já falei, e muitos de vocês já me ouviram falar também sobre isso, eu não sei se eu falei aqui para os nossos amigos de Rio Claro. Mas, o que mais traz prazer para a criatura? Gente, não é dinheiro, não é poder, não é beleza, que são três coisas que a sociedade, que a humanidade muito busca. Tá? O que mais traz prazer para a criatura, e isso é o quê? Os neurônios trabalhando dentro da sua finalidade essencial, a finalidade para que foram construídos. O que mais traz prazer para a criatura é exatamente o aprendizado. Por isso que nós vamos ver pessoas idosas, desculpe, só caiu aqui o celular. Nós vamos ver pessoas idosas que vão buscar, por exemplo, um estudo, vão buscar uma faculdade, e elas conseguem vencer e superar. Por quê? Porque esse processo de neuroplasticidade que nós estamos falando, dos neurônios, ou a idade, não tem a ver com a idade cronológica, tem a ver com a função dos próprios neurônios.
Só para a gente ver que essa questão do Alzheimer, por exemplo, está relacionada com esse lixo que nós produzimos. Então, tem pessoas de idade menos avançada que vão ter dificuldades de lembrar de determinadas coisas. Então, nós precisamos saber, por isso que eu estou trazendo essas informações, repito, não vai dar para a gente trabalhar tudo absolutamente, mas essas informações básicas sobre o nosso pensamento, como que eles são produzidos, ele é importante, e sobretudo essa questão, e aí eu estou falando de consequências físicas, de nós mantermos o nosso pensamento naquele mesmo nível, qual nível? 80% a 90% ser negativo. Nós precisamos mudar isso, por quê? Porque senão, como consequência física, nós teremos aí o Alzheimer, tá? Vou parar por aqui para a gente não alongar muito. Por quê? Porque eu preciso falar também das consequências espirituais. O fato de eu não trabalhar nesse processo de neuroplasticidade ou de mudança de hábitos e, sobretudo, mudança de pensamentos para que os meus neurônios possam buscar coisas mais edificantes e trazer para a minha vida, pensamento cria vida, diz Emmanuel. E essa vida é criada através dos reflexos de nós mesmos. Então, do ponto de vista espiritual, o que eu poderia dizer dessas consequências de nós não renovarmos o pensamento? Gente, qual que é o objetivo da reencarnação? Nós temos principalmente dois. Um deles é esse processo de reparação, de reconstrução dos meus relacionamentos, que está relacionado, ou que está ligado, para não ser redundante, ligado exatamente ao meu próprio passado e a necessidade de resolver os meus problemas. Então, eu reencarno numa família correta, com as pessoas adequadas. Por isso que eu tenho essa necessidade de reiniciar o processo através de uma nova encarnação, para que os meus neurônios tenham essa possibilidade de, através da neuroplasticidade, buscar informações distintas, diferentes, para que eu reinicie o processo de relacionamento com aquela pessoa. Se eu tivesse totalmente acesso ao meu passado e aquilo que aconteceu, eu teria dificuldade de buscar essa neuroplasticidade ou alteração da minha forma de pensar sobre determinadas pessoas. Então, do ponto de vista espiritual, eu tenho que buscar, através da reencarnação, essa alteração. Por isso eu reencarno dentro do grupo adequado e ideal para renovar os meus pensamentos com relação àquelas pessoas. Então, sempre identifique quais são as pessoas que você tem dificuldade de relacionamento. Por quê? Porque aí está uma necessidade também de neuroplasticidade ou de alterar a sua forma ou os seus pensamentos com relação àquela pessoa para que você possa atingir o objetivo útil da reencarnação. De novo, André Luiz, casamental, lobo frontal, que é exatamente onde estão essas ideias edificantes, ou desenvolver mais informações, buscar informações e conhecimento para povoar a nossa janela de memória light, para nós buscarmos parâmetros adequados para alterar os nossos pensamentos com relação a determinadas pessoas. Depois, eu posso dizer das consequências morais. Qual que é o objetivo da minha encarnação? O objetivo da encarnação é também buscar o meu crescimento e a minha evolução. E como é que eu busco o meu crescimento e evolução? Adquirindo novos hábitos morais. O que é moral? Questão 629 do Livro dos Espíritos. Moral é a regra do bem proceder, independentemente de pessoas, independentemente de local onde eu estiver. É exatamente esse meu relacionamento com o Criador, bem proceder diante de todas as leis que existem no universo, inclusive as leis que regem o meu mundo físico. E aí é onde entra essa questão que nós precisaríamos tratar. Não vai dar para nós alongarmos, mas que os espíritos conhecem muito bem, que está lá na questão 909 de O Livro dos Espíritos. Lembra da questão 909 do Livro dos Espíritos? Ela diz mais ou menos o seguinte: pode um homem, através de seus esforços,
vencer as suas más inclinações? Por quê? Eu estou falando de pensamentos, que a gente já fizemos uma construção. E aí vamos tentar falar um pouquinho dos hábitos. Pode o homem, através dos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta, todo mundo, ou pelo menos os espíritas conhecem. Sim, e frequentemente fazendo um esforço muito insignificante. Gente, esse muito insignificante tem que chamar a nossa atenção. Os espíritos falaram assim para Kardec, muito, não foi só insignificante, é muito insignificante. Ou seja, nós precisamos de muito pouca coisa para nós vencermos as nossas más inclinações. E tem gente que vai dizer, nossa, uma reforma íntima é tão difícil. O mais difícil talvez seja nós entendermos o que vem a ser a reforma íntima. Mas a reforma íntima, talvez nem tanto. Por quê? Aí vem a sequência da resposta. O que lhes falta é vontade. Aí. O que nos falta é vontade. E aí eles trazem até uma exclamação, né, depois no fim da resposta. Quão pouco dentre vós fazem esforços. Ou seja, muito poucas pessoas no nosso planeta fazem esforços. Mas eu não quero nem me deter nos esforços, eu quero me deter na vontade. Por quê? Porque o que nos falta é vontade. Gente, o que nós precisaríamos aqui, já até caminhando para o final das nossas reflexões, tá? Por conta do nosso tempo, claro, é estabelecer essa diferença entre desejo e vontade que nós até hoje confundimos. Aliás, muitos de nós não fazemos sequer diferença ou diferenciação entre desejo e vontade. Às vezes nós falamos de desejo quando estávamos relacionando vontade, ou às vezes fala de vontade quando o certo é desejo. Tá? Só para deixar assim um pouco claro, de uma forma bem simples, desejos são as nossas necessidades do corpo. Os desejos estão relacionados com o instinto. Esse instinto animalizado que nós trazemos. Agora, a vontade já é uma decisão. Já é algo que o nosso raciocínio busca. E, sobretudo, tá? Uma ação, muitos até definem assim, uma ação vitoriosa da mente sobre o corpo. O corpo produz desejos. A vontade é produzida pelo pensamento, pela mente. Só assim, para a gente ter uma ideia, né, de como que às vezes a gente confunde. Às vezes você fala assim, tá andando pela rua com um calor imenso, você fala assim, nossa, eu tô com uma vontade de tomar um sorvete. Você não está com vontade de tomar um sorvete. Você tem desejo. O seu corpo produziu este desejo. E aí tem um outro estudo muito interessante, inclusive num livro chamado Teste do Marshmallow, que fala da catecolamina, que é uma substância que o nosso organismo produz quando nós temos desejos. Quando nós temos desejos, o nosso organismo produz a chamada catecolamina, e essa catecolamina é que vai emitir uma substância que vai até o nosso cérebro e ele vai falar, olha, eu estou com desejo de determinadas coisas. Aí o seu cérebro vai comandar e dizer, opa, mas aqui não é a hora, este não é o momento. Tá? Então, que a mente vença o corpo. É um estudo também muito interessante, e aí já vai relacionar com aquilo que nós chamamos de tentação. O que é resistir a uma tentação? É exatamente você dar ao seu próprio organismo ou produzir uma substância que seja o antagonista da catecolamina, que no caso nosso principal é a dopamina. Quando o seu cérebro produz dopamina, ele rebate ou ele combate a catecolamina e automaticamente ele não vai deixar o desejo falar mais alto. E aí a vontade pode e deve superar. Mas, como eu disse, vai ficar para uma outra oportunidade, principalmente por conta do nosso tempo. Enfim, gente, concluindo, para já até chamar a Cláudia aqui para o nosso encerramento. Nós temos que, e o próprio Augusto Cury, ele faz isso com muita propriedade, a gente tem que começar a aprender e aprofundar mais e melhor nos ensinamentos de Jesus. Por quê?
porque Jesus é conhecido como o grande terapeuta da humanidade. Ele oferece subsídios para essa neuroplasticidade que nós estamos buscando, ou para alimentar as nossas janelas de memória light. Gente, Jesus é tão fantástico que ele fez esse tipo de trabalho, e veja, é algo assim, até físico, porque a gente se preocupa só com o lado espiritual. Não, é até mesmo físico. E Jesus fez esse trabalho com os apóstolos. Nos 3 anos de vida pública de Jesus, ele transformou, ou como a gente costuma dizer, né, ele conseguiu tirar leite de pedra. Se nós pegarmos os apóstolos, nós vamos identificar na característica de cada um deles dificuldades que todos nós possuímos, e eles também possuíam. E o que foram os apóstolos, depois, principalmente, do retorno de Jesus ao plano espiritual? Foram seres totalmente diferentes. Por quê? Porque eles conseguiram captar essa ideia e essa mensagem. Opa, neuroplasticidade neuronal. Jesus conseguiu ajudá-los a eliminar aqueles lixos que eles produziam. E eles trabalharam de uma forma bem mais próxima desse ideal, que é aquilo, que é aqueles planejamentos que nós trazemos, como diz André Luiz, Cláudio, lá na casa mental, no nosso lobo frontal. E a partir daí é que nós vamos mudar os nossos hábitos, começando a entender os nossos pensamentos, a produção dos pensamentos, como que tudo isso acontece. E aí, a mudança de hábitos, aí sim, vai ser por um esforço muito insignificante. Parece, assim, algo ilusório, mas não é não, quando a gente começa e consegue entender, é claro. Nossa, Edson, muito boas suas reflexões, hein? Muito bom. Eu já assisti essa palestra da Nete Guimarães, que ela fala da neuroplasticidade autodirigida. É muito bom. Ela coloca vários exemplos que um cérebro de uma pessoa de 17 anos, ou melhor, um cérebro de uma pessoa de 80 anos pode ser igual a uma pessoa de 17 anos. Basta porque os neurônios, eles não passam por esse processo de envelhecimento como as outras células normais. Exato. Tem, sim, coisas que matam os neurônios. Sim, o estresse é uma coisa, né, que libera muito cortisol. Nossa, eu gosto muito desses assuntos, sabe? Eu acho que é muito, muito rico. A ciência, junto com a doutrina, traz substâncias muito ricas para nós. E você colocou uma coisa aí muito legal. Às vezes a gente acha que é difícil mudar de hábito, né? Mas, na verdade, o hábito não é tão difícil. O difícil é mudar a maneira de pensar. Quando a gente muda a maneira de pensar, as nossas atitudes mudam também, porque você muda completamente o padrão vibratório. Tem toda uma energia. Até por isso, assim, essa introdução que nós trouxemos, porque muitas pessoas não sabem como os pensamentos são produzidos. Como é que você vai mudar algo que você não sabe como é que é produzido? Exatamente. E só nos falta realmente isso que os espíritos nos falam, né? A boa vontade. Porque quando as pessoas falam, mas é tão difícil, os psicólogos, principalmente o Marlon Henkel, ele fala que quando uma pessoa fala, como é difícil, ao mesmo tempo ela está falando, como eu não quero. Né? Então, a gente bota a culpa no difícil, mas lá no fundo, no nosso inconsciente, a gente não quer. A gente fala que é difícil. Né? Tudo vai de boa vontade de querer se melhorar. Olha, eu adorei. Que bom que tudo isso fica gravado aqui. Depois vai para o nosso canal no YouTube. Quem quiser também nos acompanhar, está lá a Casa Chico Xavier de Santa Gertrudes. E é muito bom porque isso fica tudo registrado, gravado. É diferente de uma palestra pública presencial, né, Edson? Que a gente tem nas casas espíritas, que não tem como a gente gravar. Às vezes a gente fala, nossa, o que o palestrante falou mesmo? Não consegui pegar tudo. E aqui a gente tem a oportunidade de rever. Aliás, é outra coisa que a gente vai ter que repensar. Nós vamos ter que arrumar um sistema de gravação, porque todo mundo já está acostumado já com isso. Então, tem que passar presencial e ao vivo ao mesmo tempo. A casa que tem condições, invista em internet, invista em sistema de transmissão, porque vale muito a pena. Quando a gente tem alguma dúvida, a gente vai lá no YouTube e procura, tem tudo. Tem a NET, tem você, tem tantos outros aí que falam, e é muito bom. Olha,
Muito obrigada, Edson, pela sua participação aqui com a gente. Fico agradecida em nome da casa. A Leila, hoje, nossa presidente, não está aqui presente, mas ela pediu para te agradecer. Obrigada mesmo por todas essas reflexões. Foram muito ricas de conteúdo, do início ao fim. Obrigada mesmo, viu? E eu gostaria que você fizesse uma prece para nós, por favor. Bom, primeiramente, eu gostaria até de agradecer a todos vocês por essa oportunidade, né? E como você disse, a gente espera, assim, qualquer dia poder nos abraçar. A gente sente essa energia e vibração, isso é fantástico, tá? Mesmo à distância, a gente consegue sentir e perceber esse carinho. Então, eu gostaria de agradecer esse carinho que vocês têm para com a minha pessoa. E, é claro, não posso aqui deixar de agradecer, como você disse, até os amigos espirituais, porque isso tudo pertence a eles. Porque a gente tenta ser um instrumento mais próximo daquilo que eles desejariam, exatamente para poder transformar em palavras as ideias e os ensinamentos deles. Então, temos que agradecer muito a espiritualidade. E não poderíamos deixar de agradecer a Jesus, que veio exatamente trazer essas informações para nós, e que, assim, aos poucos nós estamos tentando digerir e aprender. Então, não poderia ser de forma diferente essa nossa oração final. Então, eu gostaria de elevar os pensamentos, e que todos vocês também elevassem os seus pensamentos e começassem a trabalhar este processo de gratidão. Como nos diz Joana de Ângeles, no seu livro A Psicologia da Gratidão, a gente precisa avançar nesse processo de agradecer a Deus. Aprender a agradecer não somente pelos benefícios que nós recebemos, mas agradecer também pelo mal que não nos atinge. Porque muitos de nós estamos aí neste planeta, tanta dificuldade, tanta insegurança, tanta violência, e muitos de nós não somos atingidos, ou pelo menos não somos atingidos da forma como outras pessoas o são. Agradecer também, e aí é o nível mais alto de gratidão, quando o mal nos atinge. Porque nós não sabemos o que é o mal, nós não conhecemos a maldade. E nós podemos e precisamos desenvolver a certeza de que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. Por isso o mal não tem existência real. E quando nós estivermos nesse nível de gratidão, nós vamos conseguir ver, ou como disse Jesus, verdadeiramente instalar o reino dos céus dentro do nosso próprio coração. E a partir daí, todos os nossos pensamentos, todos os nossos hábitos serão diferentes. Por quê? Porque os pensamentos criam vida. E a vida que nós estamos procurando passará a ser o reflexo de nós mesmos. Claro, com a instalação do reino dos céus dentro do nosso coração, refletiremos a toda a humanidade a presença de Deus em nós. Muito obrigado a todos vocês, muita paz, uma excelente noite, e que as reflexões continuem agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Edson, obrigada. E obrigada a todos que estão conosco esta noite. A nossa gratidão por vocês estarem nos acompanhando desde abril, quando iniciamos. Não sei se iremos continuar ainda, mas nós vamos dando informações aqui pelo Facebook. Então, só tenho a agradecer, como o Edson mesmo disse. A gente tem que aprender a ser grato a todos. Um beijo no coração de todos vocês. Uma excelente semana. Fiquem com Deus. Obrigada, Edson.